Olá! No programa de hoje vamos focalizar mais um grande nome do nosso teatro. Ele começou a sua carreira como ator, mas descobriu muito cedo que a sua vocação era mesmo a direção teatral. Ele fundou companhias, criou espaços teatrais, é professor de interpretação. Centenas de pessoas tomaram contato com o teatro pelas suas mãos. Fiel ao seu espírito independente, ele enveredou também pelo cinema, outra das suas grandes paixões artísticas. No Persona em Foco de hoje, Emílio Fontana. Meu pai, quando eles vieram da Itália, eles eram bancários. Meu avô morreu e o banco disse: estamos à disposição de oferecer de um dos filhos a vaga do falecido Emílio. E era para ele e meu pai. Meu pai disse que não queria saber de trabalhar no banco. E meu pai veio para o Brasil acompanhando minha mãe, que ele trabalhava na Navigazione Martinelli. Moraram um tempo no Rio, né? E ela estranhou os chãos feitos de madeira, porque eles moravam em apartamentos com piso de mármore, né? Mas depois veio para São Paulo e se adaptou, e aqui ela se transformou em corretora de seguros. E meu pai começou a fazer pequenos trabalhos, né? Começou a comercializar um pouco, fazer concertos. Ficou uma pessoa assim que fazia biscates, afinal de contas. Só muito mais tarde que ele conseguiu se estabelecer. Meu primeiro idioma foi italiano, assim, porque quando o pessoal chegou da Itália, veio com a minha avó. E minha avó impôs que aqui se falasse o italiano. Eu vinha falar português com acho que 4 ou 5 anos de idade. Nos finais de semana, frequentemente, meu pai e minha mãe saíam para ir a São Vicente e passavam a noite da noite para o dia seguinte dormindo dentro do carro. E para tomar conta do carro, levavam a minha cachorra, Lila. Só que não me levavam a mim, me deixavam em casa. Bem, eu não sei bem como é que eu ficava, eu sei que eu não me lembro o que eu comia, nem como eu dormia. Eu sei como eu passava o tempo. Quando chegava sábado à noite, eu assistia Cinema em Casa, que era uma adaptação que Walter George Durst, jovem ainda, fazia dos filmes que iam estrear naquela semana. Eu assisti a Um Passo da Eternidade no rádio, filme que eu veria mais tarde adulto. Interessante isso. Ninguém jamais me beijou desta maneira. Ninguém. E aos domingos, o que acontecia? Nos domingos, eu assistia o Teatro das Cortininhas Azuis, a 1h da tarde, na Rádio Record, com Manuel Durães e Nestório Lips, e grande elenco, muitas peças de atrás, muitas coisas interessantes. Era o meu entretenimento. Então, eu acho que a gente, quando carrega essa mágoa de infância, principalmente, você imagina, você vê a foto do seu pai e da sua mãe na praia com a cachorra, você aqui em casa, né, sozinho, né, olhando para a janela da rua, não era nem um jardim, tinha uma janela para a rua só, uma janela para a rua, não tinha mais nada. Quer dizer, e chegava sábado e domingo, não passava uma alma viva na porta de casa. Entendeu? Então, essa solidão, essa mágoa, ela não precisa ser cobrada, é só você mostrar que ela existe. E muitos passaram por isso. Ernst Borgnine, astro do filme Marte, quando ele recebe o Oscar, ele diz: dedico este Oscar ao meu pai e à minha mãe, que tudo fizeram para que eu não fosse um ator. E assim a tua alma está lavada. Faça com isso quando você passar por uma situação que eu passei.
Vamos fazer uma pausa? Vamos. Na infância eu tive uma experiência muito boa, que eu assisti Fantasia, e eu ia ao cinema sozinho. E eu ia ao dentista sozinho e ao cinema sozinho, ninguém me acompanhava. Foi aí o primeiro choque com a música erudita. Que eu conhecia a música erudita, foi uma coisa fantástica, foi uma grande descoberta. Tanto é que se reflete na minha realização cinematográfica bem mais tarde, eu já maduro, quando eu me lembro do Wagner, né? Falei, pá, os Nibelungos. E aí nasce o filme O Ouro do Rio Mágico. Não sei como eu fui alfabetizado em casa. Meu pai e minha mãe mudavam muito de endereço. Eles alugavam um quarto aqui, um quarto ali. Então não se estabeleciam no lugar definitivamente. Então não pude ir à escola tão cedo. Fui à escola já com, acho que 9 anos de idade. Eu já no Colégio Estadual Presidente Roosevelt, através dos meus colegas de classe, eu fico conhecendo a Colmeia, uma instituição benemérita que tinha o benefício de acolher estudantes e ajudá-los a encaminhar e resolver pequenos problemas de conflitos de estudo, de definição de carreira, enfim, no que eles podiam ajudar. Ali eu fiz muitos amigos, alguns dos quais permanecem até hoje. E uma das coisas que realmente, surpreendentemente, aparece como reflexo, talvez, das minhas semanas de solidão quando criança, é que eu monto um espetáculo na Colmeia de teatro, adaptando o conto de Charles Dickens, Conto de Natal, e monto um espetáculo que é apresentado na própria biblioteca Monteiro Lobato. Ah, uma coisa que eu queria dizer, no espetáculo, abrindo e fechando a cortina, tinha um colega meu, uma pessoa muito carinhosa, chamado Galileu Garcia, um grande cineasta reconhecido internacionalmente, né? E ali ele estava só na cortina. Aí o que acontece? Apresenta-se o espetáculo e a dona Marina fica furiosa porque eu tinha atentado contra os bons costumes, usando a expressão filho da mãe, não me lembro quem que falou essa coisa no meio do texto, filho da mãe, e também eu tinha colocado a minha cachorrinha em cena, nos colos de uma menina, e ela achou que aquilo era uma alusão às prostitutas de então que faziam trotuar daquela forma, com um cachorrinho no colo e uma sombrinha. Então eu enfrento a censura pela primeira vez da vida num espetáculo com 15 anos de idade. Você vê a minha trajetória com a censura começa precocemente, né? O importante é que, no final das contas, a dona Marina me encaminha para a dona Lenira para que eu participe do grupo de escritores juvenis, para participar do primeiro congresso de escritores infanto-juvenis que iria ocorrer breve ali, né? Fizemos 3 congressos, né? Foi uma coisa muito interessante. E no decorrer desses congressos nós solidificamos um grupo de 16 jovens, entre rapazes e moças, que ficaria mais ou menos solidificado como um grupo constante de estar junto, cultivando a cultura. Uma coisa extraordinária. A gente se encontrava na esquina da Barão de Apetininga com a Praça da República, e aí saímos os 16 andando pela cidade. Nós nos dividimos, então formava um grupo de 4 na frente, no meio o número de 5, depois o número de 4 atrás, dividindo em 3, 4 grupos, e íamos conversando. E aí você ia transitando de um grupo a outro conforme o assunto que te interessasse. Artes plásticas, escultura, arquitetura, dança, literatura, poesia, filosofia, tinha de tudo. Cinema, teatro. E com isso eu aprendi muito, abriu a minha vida de uma maneira extraordinária. Eu tinha 16 anos na época, 17. Porque às vezes a tua convivência pessoal, o seu dia a dia, onde você mora, onde você vive, você mora nos Cafundó, num lugar, mora num sítio, você não tem como ver. Mas se você for atrás, você acha a ponta do barbante e puxa, e a coisa vem.
né? Então eu puxei a cordinha e ela veio, né? Busque o teu convívio social, vá atrás, escolha as pessoas com que você vai ter um fruto e o resultado lá na frente que você nem vai imaginar. Por volta de 1949, eu ingresso na Escola de Arte Dramática de São Paulo. Só que eu tive que postular uma bolsa porque meus pais não iriam pagar a mensalidade da Escola de Arte Dramática, que era cobrada na época. Então o Dr. Alfredo Mesquita, atendendo meus apelos, ele me concedeu uma bolsa de estudos para eu poder frequentar sem pagar o meu curso. Mas me dediquei bastante, fui um excelente aluno, fui o primeiro aluno da classe, posso dizer sem vaidade nenhuma. Ai, meu Deus do céu, rapaz apressado, não me fala nessa peça. Eu e o Serginho, rapaz apressado. A gente foi apresentar esse espetáculo no Teatro São Paulo, de 1000 lugares, tinha 6 pessoas. Mas tinha que fazer o espetáculo porque a escola estava recebendo uma ajuda da prefeitura. Então tinha que ter o espetáculo. Rapaz, você fez um espetáculo de 1 hora sem ninguém dar uma risada. As pessoas mal encaradas na plateia. Uma das piores lembranças que eu tenho da minha vida é esse espetáculo, o Rapaz Apressado. E ali eu descobri uma coisa que eu não sabia. Eu descobri que eu tinha interesse por dirigir, ser diretor de teatro. E comecei então a dirigir meus primeiros espetáculos. E descubro na biblioteca da escola um livro que tinha acabado de ser lançado em inglês, chamado An Actor Prepares. E fiquei sabendo o que era aquilo. Era Konstantin Stanislavski, que era a primeira febre mundial que não tinha chegado na EAD ainda, que era muito francesa para a época. Entrei fundo naquilo e só falava em Stanislavski, só começava a ler, começava a tentar aplicar com os colegas, aí ganhei um apelido, Fontanislavski, de tanto que eu abusava da história. Mas com isso, eu escolho, chego na literatura americana, era fatal, chego em O'Neill, era fatal acontecer isso, né? E descubro os dramas do mar e descubro Rumo a Cardiff, uma história que se passa no porão de um navio da Marinha Mercante. E monto um espetáculo de 1 hora, de um realismo brutal, que deixou todo mundo chocado, nunca tinha ninguém. Isso na EAD, no Teatro da EAD, Rumo a Cardiff. Isso então é um sucesso grande e confirma em mim que eu tinha que dirigir, que era a direção que eu queria, e começo a ser assistente de direção do Dr. Alfredo Mesquita. Então se firma em mim a posição de diretor, é o que eu realmente queria. Ali eu conheço Maria do Carmo Bauer, grande atriz, com quem eu me casaria mais tarde, com quem eu teria um filho, Emílio Fontana Filho. Ela terá uma participação importante, o Nenê Bandalho, e como último trabalho dela, a participação em A Princesa e a Mendiga, como a madrasta Má. Um excelente trabalho também que ela faz ali. Porque sempre era mais uma para roubar, para trapacear. Ao mesmo tempo, eu frequentei a Faculdade de Direito de São Paulo, onde me formei como bacharel em Direito. Nesse mesmo período, um pouco mais adiante, eu sou convidado por Henry Kissinger, da Universidade de Harvard, para representar o Brasil no International Seminar da Universidade de Harvard, como representante do Brasil, diante de várias representações estrangeiras, da Europa, Ásia e Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade de levar uma exposição de teatro brasileiro que eu fiz uma palestra sobre teatro brasileiro. Sou muito grato ao teatro por isso, por essa viagem internacional que eu fiz. Todas patrocinadas pela Universidade de Harvard. Quase próximo a sair da EAD, me aproximo muito de José Renato, que ele traz a experiência do teatro de arena. O Demorado a Deus, de Tennessee Williams. Eu fiz aquilo e falei, meu Deus, o que é isso? Isso é uma arena. O Décio Almeida Prado, que era professor, até nos emprestou um livro que falava sobre experiências de teatro de arena feitas nos Estados Unidos, de uma autora, Margot Jones.
E naquela época o TBC estava fazendo uma peça de dois espetáculos em um ato. Uma delas era uma peça de Tennessee Williams, Lembranças de Berta. Nós pegamos da mesma coleção uma peça de Tennessee Williams chamada Demorado a Deus. E fizemos a primeira experiência de teatro de arena. Foi uma experiência escolar, mas que custou menos do que 10% do que havia custado a montagem do TBC. Eu fiquei fascinado com aquele troço. Eu falei, eu estou junto com vocês. Ah, Fontana, você vem junto com a gente? Vou. Então eu, você e o Sérgio Sampaio, nós vamos criar uma companhia de teatro de arena. Vamos procurar um lugar para a gente se estabelecer. Cada um foi para um lugar procurar. E como eu morava na Bela Vista, eu fui procurar na Bela Vista onde tinha um lugar para fazer o teatro de arena. Cruzei a Igreja da Consolação, atravessei a Consolação, entrei na Rego Freitas, aquele pedaço ali, e aí encontro um armazém, aluga-se. Como é que chama essa rua? Teodoro Baiman, que nome esquisito. Falei, ó Zé, eu achei aqui um armazém, você não quer vir ver? O Zé falou, nossa, adorei, vai dar certinho. Você gostou? Gostei. Vamos falar com o Sérgio Sampaio? Aí o Sampaio falou, nem quero ver, o que vocês viram eu assino embaixo. Eu quero saber o quanto que eu tenho que pagar. O Sérgio Sampaio era o homem do dinheiro. Eu forneceria os refletores para o teatro de arena e a mesa de luz, e essa seria a minha parte da minha sociedade. Não havia refletores no Brasil naquela época. Então, como tinha a fabricazinha do meu pai, a gente fez um acordo que eu pagaria com trabalho e a gente começaria a fabricar refletores de teatro. Aí o que aconteceu? Eu fui falar com o Giacchieri e ele me emprestou um refletor italiano da marca Galante. Do Teatro Municipal. Do Teatro Municipal. Desmontamos o refletor e copiamos na terra e fizemos os moldes e devolvemos o refletor e fundimos em alumínio, pirateamos e tal do refletor. O resultado político que viria mais tarde foi em consequência da linguagem nova que o teatro de arena estabeleceu, cuja linguagem eu adotei. Então, agora vou criar uma coisa nova, vou criar um pequeno teatro popular. Foi o que o meu próprio grupo foi, Pequeno Teatro Popular. De onde veio isso? Théâtre National Populaire francês, diretor Jean Vilar. Ele fez uma reforma num teatro grande de Paris, que estava abandonado, de 3.000 lugares, e decidiu popularizar o teatro junto à massa trabalhadora. Isso me inspirou muito, é o que eu vou fazer. O que eu fiz? Eu adotei um sistema de distribuição de convites que depois o pessoal apelidaria de Filipeta, e aquilo era o convite que eu fazia, só que em vez de eu entregar 10 convites para cada junto aos sindicatos, eu entregava 1.000, 2.000, quantos sindicatizados eram? Eu monto o Médico à Força de Molière no Teatro São Paulo, com 1.000 lugares, em 10 dias eu boto 10.000 pessoas, a popularização do teatro junto à massa trabalhadora. E assim eu montei várias peças. Aí eu protagonizo o Poço da Vila, numa peça de José Cavalcante Borges, indicação de uma pessoa que não é muito reconhecida, chamada Hermínio Borba Filho. Pequeno Teatro Popular eu criei junto com o marido do Carmo Bauer, em cujo elenco ela teve a oportunidade de fazer todos os personagens femininos de todos os espetáculos. Foi a época que ela mais teve oportunidade de poder mostrar todo o seu talento, toda a sua competência. Aí meu pai ficou muito mal, e aí eu tive que começar a me desfazer das coisas, quer dizer, parei tudo. Ao encerrar o Pequeno Teatro Popular, eu tinha todos os sindicatos na mão, com o nome das pessoas, o horário que eles frequentavam, a sua categoria, o número de filipetas que podiam ser entregues. E Osmar Rodrigues Cruz, na ocasião, dirigia o Teatro do SESI. O que era o Teatro do SESI? Eram grupos de teatro funcionando nas fábricas, com diretores dirigindo espetáculos nas fábricas, e ele fazendo a coordenação geral. E ele é admirador do meu trabalho, e nós conversamos numa ocasião, batendo um papo, ele falou,
você gostaria de dar um novo formato à tua atividade? Pois é o que eu sempre gostei de fazer. Então o que acontece? Ele passa a abandonar a fábrica e passa a estrear na Aliança Francesa com um espetáculo no novo formato, ou seja, os trabalhadores vindo para o teatro. Tanto é que o Osmar copia a minha Filipeta, vai dizer, as primeiras são iguaizinhas. E depois o Teatro Popular vai adotar esse esquema, o Osmar sai, ele continua o mesmo esquema, mas o SESI jamais reconheceu que o SESI de hoje é originário do Pequeno Teatro Popular de Emílio Fontana. Um dia essa verdade irá surgir através da documentação que aí existe e que é irrefutável do Osmar Rodrigues Cruz, cuja a seriedade e a honestidade das suas afirmações são inelutáveis. Eu vou botar um parênteses assim que é interessante, é só um flagrante, que nesse meio todo eu sou convidado para fazer parte do elenco de uma peça da Cacilda Beck que estrearia na TV Record. Fontana, vem comigo, eu vou entrar em cena. O que você quer que eu fique perto de você? Que eu vou fazer o papel de um repórter. Quero que você segure na minha mão. E ela estava na bobeira da cortina para entrar em cena, eu sinto a mão da Cacilda gelada. Aquele monstro sagrado da minha frente, com a mão fria. O quanto o ator é frágil, quanto o ator é fraco, e quanto ele é belo quando ela chega e explode naquela interpretação magnífica. E isso foi o primeiro impacto do ator para mim, que me fascinou. Uma situação, ou uma palavra, ou uma frase, às vezes podem ser interpretadas de diversas formas. E o mundo do espetáculo é o mundo da interpretação. Nós vivemos interpretando. Oi, Emílio. Tudo bem? Olha, um prazer imenso participar desse programa com você aí, falando sobre sua carreira, sua vida e tudo mais. E você teve, obviamente, uma participação muito importante no início da minha carreira. Você deve se lembrar daquela tartaruga que eu fazia. Eu devia ter aí meus 16, 17 anos, né? Na peça Urashima Taro. É uma lenda japonesa muito bonita, muito poética. E você foi o diretor. Então você tem uma participação no início da minha carreira que foi fundamental para que eu continuasse, né, nessa trajetória até hoje. Então eu aproveito esse momento para agradecer a você, para dizer que foi fundamental esse momento na minha vida. Embora aquela tartaruga não falasse absolutamente nada, é uma tartaruga que não fala. Uma tartaruga em teatro infantil que não fala é uma coisa rara. Normalmente falaria, mas não teve importância nenhuma, porque o importante foi mesmo participar daquele momento e isso foi fundamental para que eu continuasse nessa carreira. Então eu te agradeço, quero dar parabéns a você pela sua paixão pelo teatro, por tudo que você fez, pelo teatro profissional, pelo teatro brasileiro, né? E que continue durante muito tempo. E estou doido para te ver, tá bom? Um grande abraço e sempre muito sucesso. Bacana, né? Fúvio, é uma lembrança muito grata que você traz e um agradecimento que é injustificado porque são méritos que trazem a pessoa para o teatro. O teatro não... Os deuses do teatro escolhem e não há o que agradecer a mim, né? Agora eu quero te agradecer uma coisa, Fúvio, que você não menciona, a tua participação no Jeanne d'Arc. Você dá uma força no filme que se sustenta até o final, quando você descreve a condenação da Joana no final, que ela vai ser condenada à fogueira. Aquele seu texto é antológico, é um texto que merecia ser lido nas escolas de teatro para as pessoas aprenderem como é que se diz um texto em teatro, né? É uma aula de interpretação. Obrigado, Lúcio. Com a morte do meu pai, eu recomeço a minha carreira artística. Eu tenho a oportunidade de encenar Zoo Story com Raul Cortez. Eu fiz a encenação com o Raul, precedida de um pequeno show, vamos dizer, né? Com duas cantoras americanas que estavam fazendo uma pesquisa com música colonial americana.
Nós encenamos na Galeria Metrópole. Fiz uma temporada também no Teatro Oficina, precedida com poemas beatniks, que também pegou muito bem, foi muito bem a temporada na Oficina com os poetas beatniks, né? No mesmo período, eu venho a montar uma comédia, Amor a Oito Mãos, de Pedro Bloch, com Tarcísio Meira, Glória Menezes, Jaime Barcelos e mais uma atriz coadjuvante. Você lidar com astros, você diz assim, mas você vai ter problema? Não vai ter problema, não tem. São profissionais que sabem o que querem, você que conversa com eles, as coisas acontecem. Enfim, foi ótimo. Tarcísio nós ficamos amigos para sempre a partir daí. A Glória também me ama, eu amo a Glória. A gente tem sempre ótimas recordações um do outro. Enfim, ficou uma amizade para sempre, depois desse espetáculo. Já me partiu muito cedo, né? A gente era muito amigo, mas ele morreu muito cedo, vítima de um infarto, em via pública, né? Na rua, ele morreu na rua. Enfim, tenho saudade dele. Dirigir atores é um desafio. E quando você enfrenta uma estrela, você diz, quem que eu vou enfrentar? Você vai enfrentar seres humanos com a mesma fraqueza, com a mesma insegurança, com a mesma coisa, né? Que você tem que dar o apoio e dar o caminho. Você não, diz assim, é por aqui, fulano, que você tem que ir. É por aqui, então entra. Pode entrar. É o que o diretor tem que fazer. Bem, agora eu não quero que meu bom amigo Antunes perca tempo. O dia está iluminado. Lélia Abramo era uma grande estrela, era uma stella. Estava na fronteira do norte de Del Pique. E a peça vai indo, ela faz a grande senhora da fronteira, a líder da família. Então, o assunto vai caminhando para o final e há um discurso no final que ela tem que fazer diante da família. Eu vou fazer o discurso agora? Você está louco? Não, eu não consigo fazer desse jeito. Consegue, sim. Aí criou-se aquele clima no estúdio, todo mundo ficou, e agora? Aí nós entramos atrás de uma tapadeira, sentamos, os dois começamos conversando. Daí ela senta assim, tá bom. O que aconteceu? Não, ela vai fazer, não tem problema. E fez lindamente. O mundo superado não se refaz. Nós vamos embora, meus filhos. Eu, Inácio, a Raimunda, nós e tudo que nós significamos. E também para você eu não vou contar o que eu fiz. Né? Que os diretores também têm seus segredos. Né? Preciso que se diga tudo. E esta que tem a coragem de se meter na conversa? Acaso eu não sei por esses mesmos amantes a que você se refere? Quer que eu seja mais clara? Quer que eu cite aqui alguns casos? Ou quer que eu também diga de você, César? Alguma coisa que se sabe, que você esconde, que se murmura e que é certa? Ih, Lélia Abramo, que maravilha. Vê, mamãe. Emílio, meu amado, falar de você é voltar muito no tempo, muito. Porque eu te conheci, eu devia ter uns 18 anos por aí. E é engraçado porque eu não queria ser ator. Eu realmente não queria ser ator. Eu acompanhei um amigo que eu tinha que foi fazer o teu curso. E como ele não queria ir sozinho, ele falou, vamos lá, você estuda de manhã, vamos fazer o curso. E eu acabei indo. Como eu não tinha nenhuma veleidade artística, eu ia ser médico, né? Eu acho que eu me atirei naquilo sem compromisso nenhum. E você me amava, você gostou demais de mim. Você me elogiava muito, me deu muita força. Eu me lembro que você chegou a falar com os meus pais, inclusive, sobre o meu talento, né? Que eu dava pro negócio, pro ofício. Parabéns por todos os talentos que você descobriu, que ajudou a se encontrar. Você é um mestre, o mestre Emílio Fontana, a quem eu mando o meu grande beijo e o meu muito obrigado. Emílio, beijão, querido. Éden Luiz, pouca gente tem a coragem, a sinceridade de mostrar um começo não triunfal, como alguns gostam de mostrar, e esquecer o quanto é pequena, às vezes, a semente que se tenta criar. E você sempre, todas as vezes que você tem oportunidade, você sempre fala do curso Emílio e fala de mim. Isso é sempre uma coisa muito grata, porque a gente se sente
realizado desse ponto de vista. Você me alimenta. Eu não me lembrava que eu falei com os seus pais. Que bom que eu falei com os seus pais, não sabia. Você não tinha registrado isso. É uma boa lembrança que você coloca. Sir Edwin Luiz, my congratulations. Você merece. Um diretor dirige uma peça por ano, uma a cada 2 anos, em teatro. E aí, como é que ele vai viver o resto dos meses depois que ele fez o seu trabalho de direção? Então eu tive a ideia de criar o primeiro curso de teatro e comunicação Emílio Fontana. Com isso, eu esperava ter uma renda suficiente para suprir as minhas necessidades básicas e fazer o teatro que eu queria fazer. E o curso se amadureceu como tanto, foi se fortalecendo, até que num dado momento o curso cresce tanto que eu tenho o apoio da Rede Globo para fazer o curso. Centenas de pessoas subiam no palco diante de centenas e eram aplaudidas, eram vaiadas, enfim, tudo diante da luz, diante do som, diante de tudo. Um figurino, fazendo grandes textos. Acontece que em 96 eu conheço Cris Fontana e ela vem, traz um sangue novo e se encanta com o curso. Inclusive cria o Fontaninha, que é o método Emílio Fontana aplicado para crianças, que é uma ideia fantástica, que trouxe resultados extraordinários e me deixou muito gratificado de ver aquela criançada usando o meu método através da adaptação da Cris Fontana. Emílio Fontana, eu nunca falei para você a importância que teve o curso na minha vida. Ajudou realmente a definir o que eu queria fazer e ter a segurança que era possível sim viver de arte. Nunca eu vi um diretor trabalhar tanto o ator como você. A gente, no início do nosso relacionamento, em 96 precisamente, tinha uma grana que dava para comprar um apartamento, só que a gente resolveu investir numa peça, O Jovem Hamlet. E me convenceu a investir num espetáculo onde no cenário havia apenas 2 cadeiras pretas, né? Aí eu falei, não rola um castelinho? Uma coisa simples assim? Ele falou, simples. É teatro puro e simples, porque o palco vai ser o reino do ator. O espetáculo foi muito bom. Eu, como atriz, ganhei o prêmio Scandal e fui indicada para o prêmio APTESP naquele ano. O Flavinho Guarnieri ganhou 3 prêmios como ator, né? Então você estava certo. Então você me ensinou que era possível viver de arte. Você me ensinou que é possível se atirar numa carreira como um trapezista, sem rede de proteção. O que eu sou hoje, eu devo a você. Você é um homem de teatro. Cris, é difícil responder para você, porque eu tenho que responder com o coração e com a razão. Com a razão dizer que você é uma excelente atriz, maravilhosa. Tanto é que você consegue fazer, a única pessoa que eu vi que conseguiu fazer Ofélia com a dimensão que ela tem. Nós conseguimos construir uma trajetória de 23 anos de coisas muito importantes que a gente construiu. Grandes espetáculos, grandes filmes e um aprimoramento do curso Emílio Fontana que jamais ele teve, um alcance que ele jamais teve. Amo você. O que é o teatro? O teatro é tudo. O teatro discute a justiça. O teatro está ali para vigiar o mundo e apontar com o seu dedo implacável onde está o erro, onde está o mal e aquilo que deve ser debelado. O teatro é a vida. O teatro é para a vida. O teatro é como a vida. Enfim, o teatro é vida.
Nenê Bandalho é um filme que foi realizado na década de 70. Foi o primeiro filme que eu fiz na vida. Um amigo meu chegou com uma notícia: comprei uma câmera 16mm, reflex 16mm. Quero fazer um filme com você. Você dirigindo. Meu Deus do céu, câmera 16mm? O que se pode fazer com uma câmera 16mm? Você tem que ampliar. No que amplia, aquilo fica flu. Não sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um filme de suspense. Acho que vai dar certo. Filme policial. Talvez dê certo. Plínio, você tem alguma história que você pode me dar para eu poder fazer um filme com ela? Tem uns 2 ou 3 para você escolher. A gente se encontrou no Gigetos, que é onde a gente se encontrava sempre, e me impressionei pelo Nenê Bandalho, que é o título original do conto. Só que o Nenê Bandalho no conto é um espetáculo grandioso. Ele se passa, é um cerco policial a um bandido. Cerco policial, quer dizer, com viaturas, com gente, com povo na rua, com reportagem. Eu tinha uma coisa na mão, em primeiro lugar, os alunos do curso já. Eu tinha bastante gente que podia fazer as coisas. E vários personagens, é tudo aluno do curso, tudo aluno do curso. E grandes figuras me ajudaram e participaram do filme, pessoas a convite apenas, né? Na época do filme Nenê Bandalho, eu tinha acabado de fazer o curso do Emílio Fontana. Eu tinha conhecido o Emílio Fontana pouco antes e resolvi fazer o curso dele porque eu estava começando a dirigir comerciais e eu queria ter alguma experiência do que seria o trabalho de um ator. Quando ele estava fazendo Nenê Bandalho, eu não lembro bem porque eu estava em casa, ele me ligou e falou: olha, eu preciso de você aqui que a gente está filmando uma sequência. Era uma sequência complicada mesmo, era uma festa, uma reunião na casa de umas pessoas muito ricas e tal. Lá fui eu. E conversamos sobre a cena, não sei o que, a cena foi feita, tinha muita gente, tinha aquela coisa de filmagem. De repente perceberam que tinham esgotado todas as pessoas presentes com papéis mais ou menos definidos. E tocou o telefone, fazia parte da cena, tocou o telefone, alguém precisava atender. E não havia mais ninguém para atender o telefone, as pessoas estavam lá. Só tinha sobrado eu. Né? Então me deram um paletó, uma gravata, todos inadequados, tanto o paletó quanto a gravata. O paletó, inclusive, era de uma pessoa que tinha pelo menos 20 centímetros a menos do que eu. E lá fui eu. Falei 3 palavras, atendi o telefone, com a minha única, primeira e derradeira participação no cinema nacional como ator. Graças ao Fontana. É um filme que eu gosto muito, eu gosto dele, Fontana, eu acho que ele é um lutador, ele é um cara que precisa dizer alguma coisa, acha que quer dizer alguma coisa e corre atrás disso. Isso é muito importante, é uma figura que eu gosto muito dele. Hugo, você continua sendo aquele italiano que inexplicavelmente fala português. É uma coisa incrível, né? É a única participação no cinema nacional, tá bom, então vai ficar na história, tá aí. Melhor ainda, ficou na história a única participação do grande cineasta Hugo Giorgetti, né? No cinema nacional, tá ali registrado. Um abraço grande para você, sucesso como sempre, que você sempre tem a estigma do grande sucesso. Você é o grande sucesso. Que isso permaneça, essa coisa linda, essa coroa de César na tua cabeça. Um beijo, tchau, querido. Um povo que não ama e não preserva as suas formas de expressão mais autênticas, jamais será um povo livre. Há uma afinidade muito grande entre o meu perfil e o do Plínio. Eu tenho o perfil afinado com o submundo, ele também tem. Eu frequentei muito o submundo. Eu frequentei a área portuária de Santos, aqueles cafés, o Moroco, aquela coisa, eu andei por ali tudo. A gente se encontrou em Nenê por quê? Nenê é uma contradição. A própria palavra diz, Nenê Bandalho. Por isso que eu escolhi Rodrigo Santiago com aquela cara de anjo, sendo um bandido feroz como ele era. Feroz, mas uma carinha de anjo que ele tem. E o mundo meu do Plínio é essa diferença. Nenê Bandalho. Nenê Bandalho mostra essa dicotomia. Mas nós tínhamos várias coisas em comum que a gente conversava muito. Aí eu descobrimos que nós tínhamos um conhecimento de samba muito próximo os dois.
E aí, vamos fazer um espetáculo então? Vamos fazer um espetáculo. E assim nasce um espetáculo chamado Humor Grosso e Maldito. Ficou 8 meses em cartaz na sala Teatro de Arte do TBC. Em Pirapora, o Geraldão ganhou embaixada e o direito de entrar nas bocas mais esquisitas. O sambista está dormindo. Então o Humor Grosso foi um sucesso muito grande. Esse tipo de união que aconteceu. União de propósitos e de que, no fundo, algo nos unia, que era o samba. Eu peço o silêncio de um minuto. Eu vivo nesse período a busca do tão sonhado DRT que a classe teatral sempre discutia para a regulamentação da profissão. Isso vinha desde a época de Cacilda, quando se dizia que ela levava um documento de prostituta, na realidade. Quem trabalhava à noite ia ter um controle do Departamento de Invenções Públicas do Estado de São Paulo, para saber quem trabalhava à noite. Fosse quem fosse, garçom, todo mundo. Inclusive as prostitutas, não que todo mundo fosse prostituta. E era uma coisa deprimente. Então a classe sempre queria a regulamentação. Finalmente, há um decreto do trabalho que determina a regulamentação da profissão e faltavam as normas que deveriam regular essa profissão. Se realizaram várias assembleias no Teatro de Arena para discutir o que se deveria ser feito de regulamentação. Foi um quebra para capar violento, uma brigaiada tremenda. Eu presidi a primeira assembleia, fui destituído diversas vezes, voltaram, depois ele me chamava e dizia, é o Fontana que vai dirigir, não está dando muita confusão, volta. Aí eu voltava a dirigir, a presidir novamente. Não, você é um ditador, não sei o quê, fora. Aí eu saía de novo e voltava outra vez. Me orgulha muito dizer, porque eu já era um bacharel de Direito, advogado, no frigir dos ovos, eu tive que presidir as 8 assembleias da classe teatral, da regulamentação da profissão. A primeira vez que eu trabalhei com o Fontana foi naquele texto maravilhoso do Plínio Marcos, chamado Navalha na Carne. O Plínio nos deu o texto para nós produzirmos e eu, a Lali e o Fontana nos metemos nessa empreitada. Fontana dirigiu, eu, a Lali e o Roberto Rocco fizemos os personagens. Foi um trabalho que eu achei fantástico. Fizemos um sucesso extraordinário. Viajamos aí pelo estado de São Paulo, deu a carta do Plínio sobre o nosso trabalho, que eu me sinto orgulhoso por ter participado dele. Depois, fomos num segundo trabalho, que ele dirigiu, que foi produção da Caixa Econômica, que foi Romaria, e que nós também viajamos pelo estado de São Paulo todinho. Isso levou mais ou menos um ano. Emílio Fontana, por quem eu tenho uma enorme admiração, desde que a gente se conheceu, você deve lembrar disso, Emílio, há mais de 30 anos, né? Em 1987, quando, a convite do Miruel Silveira, que era o autor da peça, você dirigiu Romaria, que tinha no elenco gente da categoria de Luiz Serra, de Cléo Ventura, e a participação muito especial de Inesita Barroso, que cantava Romaria de Renato Teixeira. Pensamentos sobre o meu cavalo, é de laço, é de nó, de gibeira. Então, foi uma experiência realmente muito gratificante. E o Fontana foi de uma grandeza, de uma generosidade. Eu fiquei amigo dele, né? E eu espero que você me chame para um próximo trabalho, tá bom? No que me diz respeito, pessoal e profissionalmente, foi a grande porta de entrada que eu tive no mundo do teatro, esse mundo maravilhoso de gente maluca e maravilhosa, né?
que eu frequento com grande, enorme prazer há muitos anos. Um abraço, velho. Ó, Serra, você é um grande ator. Eu tenho o prazer de trabalhar com você quando dirijo você. Você é um ator que se entrega, que não tem reserva, tem uma dimensão criativa sem limite. Parabéns pelo veludo que você fez no Navalha na Carne. Poucos atingiram a categoria que você atingiu em Navalha na Carne. Poucos atingiram essa categoria. Mas mais chocante ainda foi o trabalho que a Nali fez em Navalha na Carne, que eu quero registrar aqui. Ela coloca a Neuza Sueli dentro dos quadros de uma grande interpretação muito bem feita, bem feita. Por outro lado, eu quero salientar você a tua participação em Romaria que você cita, e que você não se lembra da grandiosidade do seu personagem. Você foi, de uma maneira extraordinariamente criativo, colocando uma face que nem você mesmo sabia qual era. Você nem sabe o que você fez. Você fez uma das grandes interpretações da sua vida. Isso eu fui testemunha e tenho o prazer de te testemunhar. O que mais que você quer como diretor? Uma cesta básica? Não dá, tá muito bom demais, né? Nossa Senhora de Aparecida. Ô, Quartim, não fosse o teu descortínio, a tua capacidade de avaliação perfeita, Romaria não teria tido o sucesso que teve. A exata distribuição das responsabilidades nas 33 cidades que visitamos, com aquele enorme, um baú na frente, uma carreta na frente, um baú atrás e um carro ainda, 3 veículos na estrada, andando com equipamento, com cenário, com gente, almoço, jantar, hotéis. E tudo funcionou assim sob roda de uma maneira maravilhosa, né? Quartim, que Nossa Aparecida te abençoe. E você continue sendo aquele que eu sempre conheci, incrível, infatigável e competente. Eu estava trabalhando no Arquivo do Estado quando eu pude fazer um projeto com A Margem da Vida, trazendo A Margem da Vida com Arlete Montenegro, fazendo parceria com o Cris Fontana. Um espetáculo enxuto, com um cenário mínimo e um público do CDHU que delirava com o espetáculo. Foi uma coisa muito importante. Nós trouxemos milhares de pessoas dos conjuntos habitacionais do CDHU. Foi uma experiência muito importante ele trazer A Margem da Vida, que é um assunto típico de classe média, bem da classe média, para o público do CDHU que vibrou com o espetáculo. Foi uma coisa fantástica, milhares de pessoas. Acho que ali nós cumprimos o nosso papel. Oi, querido Emílio, meu querido diretor, um dos maiores nomes do teatro brasileiro de São Paulo, como grande professor e diretor. É uma honra falar de você. Nossa, agradeço muito a você o trabalho que você me dirigiu, lindo, que foi A Margem da Vida, lembra? Uma peça que é um ícone, né, do Tennessee Williams. Eu agradeci muito aquele personagem, era maravilhoso. E nós fizemos com muito sucesso. Muito obrigada por isso. Quero te dizer que você é uma das pessoas que está no meu coração. Você revelou vários talentos através da sua escola. Por isso que você é super importante. Eu quero que você seja muito feliz, tenha muita saúde, faça muitos trabalhos e quero trabalhar com você muitas vezes ainda. Um beijo no teu coração e na tua alma. Amor e luz. Oh, Arlete maravilhosa! Ei, Arlete, quanta saudade de você, dessa grande atriz. Como você exala a criatividade, como você exala a luz da atriz que você é. Arlete, foi uma satisfação como diretor te dirigir, como artista de colaborar com você e como ser humano, sentir a pessoa humana que você é. Um beijo também no teu coração, sinto saudade de trabalhar com você. Seguramente iremos trabalhar juntos novamente, que será uma oportunidade rara de conviver com uma grande artista que você é. Parabéns pelo que você é, parabéns pela sua história, parabéns pela tua carreira. Um beijo, tchau. O Hamilton de Souza dizia assim, sabe aquele campo de aviação que tem na Praia Grande?
Sabe que existe até, naquela época, até recentemente existia o campo de aviação. Pois é, o campo de aviação onde o Saint-Exupéry fazia escala e o Jean Mermoz fazia escala com o voo noturno que eles faziam para Buenos Aires. E realmente isso aparece no Voo Noturno, que é o livro do Saint-Exupéry. Mas aí eu vou reler o Voo Noturno e monto um espetáculo adaptando o texto para a narração sob a ótica de um piloto de jato. E quem que eu convido para ser o piloto de jato para fazer a narração da peça que vai à cena? Sérgio Mamberti. O espetáculo foi muito bem, foi muito bonito. Enfim, eu tenho gratas lembranças da encenação de Voo Noturno de Saint-Exupéry. Eu um dia conheci o Emílio. Ele já era uma pessoa famosíssima. Quando eu o conheci, vi aquela pessoa simples. E por acaso nos tornamos muito amigos. Mas muito mesmo. Ele me convidou para fazer um espetáculo, eu fui fazer. Ele me ensinou tanta coisa em interpretação que eu acho que foi exatamente por isso que eu ganhei o prêmio de melhor ator naquele ano. O Emílio, ele se tornou tão amigo meu a ponto dele me convidar para ser seu sócio no teatro que ele tinha, o Teatro da Praça. Lá fui eu, me tornei sócio, fizemos muitas coisas naquele teatro, muitos espetáculos. Até hoje eu sou amigo do Emílio, todo ano vou na casa dele. Obrigatoriamente os amigos do Emílio devem ir comer o peru do Emílio, mas durante o ano, por muitas vezes a gente se fala, se conversa. É um prazer ser amigo do Emílio. Ei, Carlos Messene, esse é o homem de teatro que eu conheço. Nossa, corre o teatro nas veias desse sujeito aí, é impressionante, né? Porque ele é teatro, ele anda na rua teatro, ele come teatro, ele bebe teatro, ele dorme teatro, não sei, né? Como é que é isso? Sofre, vejo você às vezes sofrendo por causa do teatro, sofre terrivelmente. Põe a mão no peito e fala, pois é, mas não deu certo, eu não sei o que está acontecendo. E daquele conflito constante, né? E você vai criando, vai fazendo, vai criando, vai fazendo, vai criando. É um dia depois do outro, um dia depois do outro, e assim vai indo. Então eu admiro você nesse amor que você tem ao teatro. O que nós fizemos juntos dá uma história, né? A gente fez muita coisa juntos. Você é a energia do teatro viva. Você é a substância do teatro vivo. Você é a química do teatro vivo. Você é a receita do teatro vivo. Você é tudo do teatro vivo. Parabéns você existir no teatro. Que os deuses do teatro agradeçam a tua existência. Que eles te abençoem. Obrigado, Messene. Muito obrigado. Um abraço grande para você. O Teatro Negro para Todos surgiu da seguinte ideia. Eu sempre tive o interesse de trazer o negro para o teatro. Em dado momento, eu tenho a ideia de montar um espetáculo resgatando a história do teatro negro no Brasil. Abdias do Nascimento, que criou o primeiro grupo no Rio de Janeiro, né? E ali ele chamou autores negros para escreverem. Então o que eu fiz? Eu peguei um autor negro e resolvi montar um espetáculo com atores negros. Nós fizemos um ano esse espetáculo com quase 20 atores e a gente fez um espetáculo maravilhoso sob uma ótica do mundo negro em geral. É uma coisa impressionante. E 3 anos seguidos nós fizemos o Teatro do Negro para sempre. Ou seja, se mostrou que é possível você fazer um espetáculo de negros, com 20 negros no palco e com texto negro, com literatura negra, com preocupação negra em geral, né? Amo o ator. Amo o ator na sua simplicidade. Amo o ator na sua insegurança. Amo o ator no seu medo. Amo o ator na sua coragem.
Ama um ator quando ele é uma criança. Ama um ator quando ele é seguro. Um ator quando ele quer mais. E ama um ator quando ele quer ser. Ama um ator por todas as suas deficiências, todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, porque você pode ajudá-lo a fazer a coisa maior que é construir a cena do teatro, que não é do diretor, a cena do teatro é do ator, o reino do teatro é do ator, o lugar do teatro é do ator, o diretor é um coadjuvante, é um auxiliar, é um colaborador para que o ator faça aquilo que ele deve fazer, encantar o público.